Olá, aprendizes! Quem fala aqui é o Rodrigo, do Investidor Aprendiz, tudo bem? Vamos dar continuação naquele curso, um curso gratuito, mais dicas, entendeu? Para a gente ter o propósito de enriquecermos, se tornar pessoas bem-sucedidas. É um curso de como enriquecer por trás das mentes dos vencedores. Dando a continuidade, primeiro eu tinha falado sobre o triângulo da prosperidade. Agora vamos falar sobre o triângulo do autoconhecimento. Vamos lá? O objetivo do estudo: proporcionar ao conhecimento dos aprendizes o seu comportamento diante das incertezas, aceitar sua personalidade e foco nos objetivos. Qual é esse objetivo? Dá para perceber que temos alguns detalhes que está ligado realmente a se conhecer. Eu acho que é muito importante um investidor, ele ter a noção do seu agir, das suas atitudes no meio dos negócios, no meio dos investimentos, no meio dos empreendimentos. Então, aprendizes, tem que realmente se prestar atenção. Qual é o seu perfil que se enquadra? O que você sente realmente ao fazer um investimento? O que você aguarda sobre um investimento, sobre um retorno de um investimento? Como é que está a sua mentalidade a respeito dos investimentos? É isso que vamos ver, assim, bem resumidamente, o proposto aqui nessa aula de hoje, no caso. Daqui temos a imagem do triângulo do autoconhecimento, que eu dividi em as pontas como perfil do investidor, gerenciamento de risco e planejamento. Com essas três pontas do triângulo, a gente vai trabalhar hoje e a gente vai poder entender mais ou menos como é que é a importância desses três, e eles têm uma ligação, um puxa para o outro, e eles têm realmente o intuito de você se compreender, você ter essa visão de um investidor, de poder, se você tem essa capacidade de aguentar situações do mercado, situações de curto prazo, sendo que como investidor eu sempre recomendo ele olhar ao longo prazo, olhar os investimentos ao longo prazo. Então aqui vai ter momentos de curto prazo que vai dar aquele calor, o frio na barriga, né? Aquele calorzinho, calafrios, mas fique calmo que isso faz parte realmente dessa caminhada. Na parte do perfil do investidor, mais do que responder ao questionário às corretores e bancos, é ser sincera com você, se conhecer. O perfil do investidor a gente vê muito quando você vai abrir uma conta no banco para começar a fazer a parte de investimento, ou abrir uma corretora para fazer investimento, e aí você preenche um questionáriozinho, umas perguntas, né, para poder saber, para poder te enquadrar se você é uma pessoa conservador, moderado ou agressivo, né. Só que eles fazem uma perguntas que vai muito pro seu conhecimento, só que o conhecimento é o que você está buscando adquirir, como o propósito do canal até o investidor aprendiz, a gente está em constante aprendizado. É uma coisa que eu acho até errado, esse lado de ele pergunta, não, você conhece opções derivativas, você opera com opção derivativa, você faz day trade? Tem alguns que caem essas perguntas. Só que, poxa, eu acho que todo mundo tem que conhecer tudo, pelo menos uma base de tudo, saber um pouco de tudo sobre investimento, e mesmo assim você decidir que caminho você vai trilhar, baseado no seu perfil de investidor. É isso que é a diferença que eu vejo nas perguntas que fazem corretores e bancos, o que deveria ser feito, entendeu? Então eu acho que não deveria chegar lá, você não conhece sobre opções, então eu vou te colocar como moderado. Você nunca comprou uma ação, então eu vou te botar como conservador. Não tem nada a ver. Às vezes você só está entrando agora no mundo das finanças, dos investimentos, e aí vai começar a se formar, a estudar, a pesquisar, e você pode ser um excelente investidor, entendeu? Um grande investidor, conhecedor de mercado, e sem ser conservador, no caso, não é isso? Então, vamos dar continuação aqui. Tem umas perguntas que eu fiz para vocês refletirem, entendeu? Ele, no meu visão, vai incrementar o conhecimento do perfil investidor, que eu até gostaria de ver mais nas corretoras e bancos, né? No caso, que algumas perguntas sobre o conhecimento de algo que vocês não sabem, mas vão passar a conhecer. Por exemplo, uma pergunta que eu acho importante é: se o seu investimento te valorizasse mais de 50% por um motivo externo
ao seu investimento, ou seja, não tem nada a ver com, tá ligado, nada a ver com os seus investimentos. Mas alguma notícia externa, algo motivou a tu perder mais de 50% do seu investimento. O que você faria? Retiraria o resto do capital investido para protegê-lo? Ficaria com um sentimento de fez algo errado, que deveria ter feito outro investimento? Tipo, poxa, não deveria ter comprado não deveria ter feito esse investimento, mas eu fiz, e aí eu fiquei com remorso porque aconteceu isso, né? Colocaria a culpa a terceiros por uma má indicação? Poxa, o amigo indicou, falou que era boa, o fulano indicou, eu vi no canal, no YouTube, eu fui seguir essa indicação e me ferrei. Ou não faria nada, mas também não investiria mais nesse investimento. Tipo, congelou, né? Você travou ali naquela tensão, não fazia nada, mas você não vou comprar, vou desistir. Não quero mais saber desse investimento e eu tô fora. Outra pergunta. Se achasse uma boa quantia de dinheiro, o que você faria? Tipo, um exemplo nessa situação, você tem uma herança que você nem sabia, nem tinha ideia. A tia, a avó, sei lá, da onde deixou um dinheiro para você, tá no seu nome, ou você achou realmente de outras maneiras, nada ilícito. Tô falando uma situação que você achou o dinheiro e é seu, vai ser seu. O que você faria? Você vai pegar esse dinheiro, se você não tiver na outra conta, você vai transferir para sua conta corrente, vai deixar no banco na sua conta corrente. Você vai transferir esse dinheiro para poupança, você pegar esse dinheiro e aplicaria em renda fixa, por exemplo, como o Tesouro Direto, tem outras opções também. CDB, ou você deixaria em casa? Não, vou deixar aqui guardado, vou deixar numa maleta, num cofre dentro de casa. Vai refletindo sobre essas perguntas que eu estou fazendo. Foram poucas para não estender muito a aula, mas sim, vai refletindo. Vamos para outra. Se perdesse um dinheiro no bolso de sua calça, você está andando ali, né, com dinheiro no bolso, deixou o dinheiro no bolso, de repente perdeu. O que aconteceria? Ficaria revoltado consigo pelo desleixo, né? Você deu mole, acharia que alguém furtou, tipo, alguém levou seu dinheiro, você tem que botar na conta de alguém. Ficaria possesso de raiva, te contando qualquer um, ia brigar com a esposa, com o filho, ia brigar com todo mundo, ou você ficaria procurando até virar noite, mas não ia sossegar até achar, você ia ficar caçando, mesmo que já passou horas, já aconteceu, não sabe que praticamente é impossível achar, e você não se sente bem, você se sente sufocado ali, você quer caçar aquele dinheiro. Então vai pensando, acho que eu só botei essas 3 perguntas. Se você respondeu qualquer uma dessas alternativas, dessas perguntas que eu coloquei ali, você respondeu. Uma dessas 3 perguntas, você respondeu alguma coisa. No seu íntimo você olhou, não, me encaixo mais com aquela resposta ali. Eu digo que talvez você não teria um melhor perfil de agressivo, de um investidor, entendeu? Incrível, pode perceber, mas vamos avaliar. Vou voltar aqui. Olha só, na primeira pergunta. Se seu investimento desvalorizar mais de 50% por um motivo externo ao seu investimento, um investidor, ele é agressivo, ele sabendo que não está ligado nada para o seu investimento, foi uma notícia externa, algo motivou, derrubou a bolsa, o certo é ele ficar ou aumentar a posição, ter mais aporte, alocar mais, porque se você já está com aquele investimento e não tem nada que impeça que ele é ruim, que você já está aprendendo mais ou menos a observar boas empresas, ela só desvalorizou não por causa dela, e sim por um motivo externo, então nenhuma dessas alternativas, você tem que, um investidor agressivo, no mínimo, bota assim, moderado para agressivo, ele vai ampliar essa posição, vai haver uma boa oportunidade de aumentar mais aquela posição daquele investimento que ele adquiriu, entendeu? Se for qualquer outro motivo, não está ligado a ele pode realmente aproveitar desse momento de queda de mercado para poder tomar uma posição agressiva para poder melhorar a sua posição ali, da sua mão no investimento. Esse é o mínimo, porque nenhuma dessas alternativas aí ela vai atender esse perfil. Você não pode ficar com medo de você ver o seu capital ali, seu investimento ser reduzido, e você verificou que não tem nada a ver com o seu investimento, mesmo assim você tomar uma ação com aquele investimento. Não tem nada a ver, você não pode mexer. É isso que acontece muito, as pessoas, uma notícia ruim, a pessoa está se livrando da mão, quer dizer, tende em mãos que o seu dinheiro está caindo por algum motivo.
elas tendem a sair, muitos saem no prejuízo, e aí numa mão, às vezes, que está valorizando, está ganhando, a pessoa tende a vender rápido, tipo, não procura, se todo tá com a empresa, ela tá boa, tá com fundamento, tá subindo, por que você vender? Você já viu o raciocínio? As pessoas, por exemplo, se você tem um negócio, o seu negócio, tu tem lá um bar, e esse bar, ele tá gerando lucro, tá ganhando um dinheiro bom, tá entrando um dinheiro, aí, na mentalidade de muito, o cara tem que se desfazer do bar. Aí se tá tudo quebrado, se for culpa do bar, tá lá, num local horrível, realmente errou na mão ali, é ruim o acesso para entregar o material, a mercadoria, aí nessa aí ele não quer sair, entendeu? Agora, se for algo externo, que não fosse ligado ao bar aí sim algo externo, então você sabe que vai ser temporário, então por que você vai se desfazer do bar, entendeu? Esse é o raciocínio. Na outra, se você achasse uma boa quantia de dinheiro, o que você faria? Um investidor com mentalidade agressiva, como fosse baseado nos perfis, né, dos bancos, das corretoras, é como eu te falei, na minha visão, não é com essa capacidade de conhecimento, o cara sabe operar derivativo, ele opera mini contrato de dólar, mini contrato, no caso o índice do Bovespa, ele faz termo, ele é contrato da termo, não tem nada de conhecimento, é algo que você vai adquirir, ou não, depende do seu esforço. Agora, você entender o seu perfil, é você se entender, saber se você enquadra em uma pessoa que tem uma mentalidade mais agressiva ou não. Então, nessa situação, você não aguardou o dinheiro surgiu do nada, não era uma expectativa, não está no seu planejamento. Se você é um investidor agressivo, mais para frente, é a hora de você pegar esse capital, que você não estava contando com ele, e realmente investir algo com risco-retorno bem maior. Não, até uma parcela desse dinheiro, não. Vamos pensar algo realmente na atualidade, que tem um risco muito elevado. Por exemplo, Bitcoin. Esse dinheiro, você até ontem não existia, passou a existir. Se você é um cara agressivo, um investidor agressivo, você sabe. Eu posso chegar, pegar uma parcela desse investimento, comprar em Bitcoin, por exemplo. Eu posso pegar uma parcela e aumentar meu portfólio de ações. Eu posso agressivar mais, porque esse risco-retorno aí, através de um dinheiro que nem existia, entendeu? Então, com um perfil de investidor, você tem uma mentalidade agressiva, você ia partir para buscar um retorno maior com esse dinheiro, porque se não surgiu nada, se no teu planejamento a sua ação não trouxe um resultado esperado, pelo menos era algo que antes não existia, entendeu? Então não afetaria em nada. E na outra pergunta, no caso, se você perdeu, você sofreu uma perda aqui, um sentimento da perda. Um investidor agressivo, ele sabe que existe perda, ele está emergindo em negócio que tem a chance de perda e de ganhos elevados. Entendeu? Infelizmente, esse é o mundo do mercado. Então, alguém está ganhando, alguém está perdendo. É simples assim. Então, tendo as operações de troca ali, ó, de compra e venda, sem bater uma ponta e a outra. Se você está na ponta vencedora ali você tem uma visão, aquela ação ali vai subir, você acredita que você vai subir, você está comprando de alguém que está vendendo. São operações. Entendeu? Essa é a vida. Então, você não tem que agir com desespero, agir com raiva. O mercado alguns investidores, algumas pessoas até falam, né? No mercado não está nem aí, não está preocupado contigo, não quer saber o que você vai fazer hoje, vai deixar de fazer. Ele está ali. Ou você pega boas oportunidades, bons negócios, ou não vai mudar nada. A situação ali ou não, tu vai ser mais um. Agora, você estudou, pesquisou, procurou fazer bons investimentos e por algum motivo, pode ser a curto prazo, porque tem isso, oscilou sua ação, você está tendo uma perda ali, você está tranquilo, está sereno. Ou se por uma notícia como pode acontecer, já aconteceu comigo, que eu já faço investimentos há muito
já tem bastante tempo, que no caso saiu uma notícia que afetou a empresa, algo, como fosse notícias relevantes, mas não sei se tem outro nome, vou colocar na descrição o que seria no caso. Então, que eu saberia, que como eu busco realmente fazer um estudo fundamentalista das ações, eu vi que aquele preço, entendeu? O preço da ação não condizia muito com os fundamentos por causa das notícias relevante que surgiu daquela empresa, que eu não vou falar aqui o caso. Então, aí sim, uma possível perda, eu tenho que aceitar a perda. Uma queda ali, eu tenho que perdeu os fundamentos, vamos dizer assim, perdeu os fundamentos, eu tenho que seguir minha vida, aceitar o prejuízo e bola que segue. Nenhuma dessas situações aqui. Não é botar a culpa na esposa, não é botar a culpa no outro que falou uma dica lá, um amigo que falou que tal ação ia subir, não subiu. Não se culpar também, porque você é mais uma peça dessa engrenagem, você só está buscando fazer o seu melhor, você vai ter que ver que vai ter que estudar mais, aprender mais, faz parte, isso faz parte do investidor. É isso que eu tenho que passar essa mensagem, e assim termina esse perfil do investidor, como eu acho que deveria ser. Vamos para a próxima parte. Gerenciamento de risco. Não é somente cuidar do seu stop loss ou do seu bankroll. Aqui o que acontece? A gente vê muito, né, investidor, vê muito esse vídeo no YouTube, às vezes o cara, não, você tem que gerenciar seus riscos. Eu até comentei no outro vídeo que eu falei que ia falar nesse vídeo de hoje, só que o gerenciamento de risco, na minha visão, é uma visão maior do que as pessoas às vezes só falam, você tem que controlar ali o stop, você tem que fazer gerenciamento de risco, bota um stop ali, estopou, vai embora, pega o seu prejuízo. E aqui no caso essa expressão muito usada o bankroll, é muito usado no poker. Eu jogo poker, assim, já tem um tempo que eu não jogo, caso que não tá difícil reencontrar os amigos, mas significa a banca, né? Você gerenciar a sua banca, porque tipo assim, os especuladores no mercado e a parte do poker tem uma certa similaridade, porque por mais que você pode ter uma habilidade, você domina ali o mercado, o movimento, a tendência, a probabilidade, às vezes pode estar contra você, e é exatamente como fosse um jogador de poker. Você pode estar achando que está com uma mão vencedora, está com as cartas altas, mas na hora de virar as cartas na mesa, ela não te atende, né? Não bate o que você espera ali e não faz uma mão vencedora. E mais ou menos essa analogia aí com a parte de especulação, de mercado, que muitos usam análise técnica na parte de stop, coisa assim, que muitos dos investidores, eu por exemplo, não uso, porque minha visão é de longo prazo. Eu já passei, vamos dizer assim, dessa parte, né, eu não bato em confronto com ninguém, porque essas duas linhas, a gente aprende a parte de análise técnica, análise fundamentalista, entendeu? Mas eu prefiro, meu perfil, né, meu perfil de investidor, eu gosto de ficar na análise fundamentalista, mas eu não quero desmerecer ninguém, nenhum um especialista, um analista que fale sobre análise técnica, que isso faz parte do mercado, porque eles ajudam a gerar liquidez ao mercado, entendeu? Faz as operações ali melhor, até para quem quer comprar a ação ali e ter uma visão de longo prazo, você precisa desse movimento, ter liquidez, senão a diferença de preço, que é chamada de spread, pode ficar muito alto e isso vai ser ruim para você, entendeu? Então, eu botei as imagens aqui, ó, um exemplo, né? Eu peguei as imagens aqui para você gerenciar a sua banca. No caso, você tem altos e baixos, você perde, ganha, mas você vê que num longo prazo você tem que ter mais mãos vencedoras do que mãos perdedoras. Você tem que ganhar mais mãos do que perder mais mãos. E no stop aqui, eu peguei a imagem aqui, tem o ponto de compra, ali o buy. E aí no caso, deixou um stop ali embaixo, né? Uma ordem de stop. A ação subiu, desceu ali um pouco, subiu de novo e desceu, estopou. Foi estopada ali, um valor X. E aí tá mostrando que a parte dali a ação continuou descendo e ele se protegeu ali de toda aquela queda. Ele escapou de todo aquele prejuízo.
Só que se você olhar nessa imagem aqui, o comprador da ação teve prejuízo, porque no caso aqui ele não gerenciou o stop, ele não subiu o stop. Normalmente você tem que, conforme o movimento das ações, você vai subindo o stop acima do seu ganho. Você já começou a ter o lucro, eu não opero na Nasdaq, mas eu sei. Você poderia ver naquela imagem ali, começou a mudar, tá uma tendência de alta, começou a ter uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes, já tive a chance de mudar a posição ali da ação. Então nesse caso ali ele teria que ter subido o stop ali, pelo menos naquela começou a descida da ação, ele já podia ter escolhido uma posição de stop ali. Se estopasse, ele já botava um lucro no bolso, e aí se continuasse a ação subindo, ele ia subir no stop. Mas não é o nosso caso, né? A função do canal aqui sim é a gente estudar realmente a parte de enriquecer. Eu coloquei aqui alguns itens do gerenciamento de risco. O risco não está necessariamente ligado a perdas. O risco está relacionado a incertezas. Investimos com a expectativa de um retorno futuro. Observamos o risco-retorno. Por que acontece? Muitas pessoas assim não estão ligadas a finanças e elas associam o risco a sentimento de perda, né? Mas não é, só a incerteza daquela rentabilidade esperada vai se concretizar ou não. É o que acontece às vezes você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem nada bem diferente para tu ter noção. Você tem uma ação X que tem uma expectativa de ter uma rentabilidade de 10% no mês, certo? Só que ela é bem volátil, ela pode subir bastante, esses 10%, ou pode não subir nada, tem essa chance de ficar vários meses sem subir. Então você cria essa expectativa naquela ação. Às vezes aquela ação não vai subir só 1%, um exemplo. Então você não teve perda, você teve um ganho de 1%, mas não atendeu a sua expectativa. O risco-retorno não valeu a pena, entendeu? Porque você ficou preso numa ação que ela tinha uma promessa de uma rentabilidade muito alta ou não, ou podia ficar no 0 a 0. Então, essa análise do risco e retorno está ligada ao gerenciamento de risco. Às vezes a pessoa fica presa em ações que, poxa, traz um risco muito alto que nem valeria a pena. Talvez você poderia estar preso em outro investimento com um risco-retorno bem mais favorável e trazer um retorno médio agradável, que te atenda. Você busca um retorno que é uma média de retorno de investimentos que te faz fazer acumular um patrimônio a longo prazo. Tem pessoas que querem fazer investimentos totalmente especulativos ou com uma volatilidade gigantesca, a ação sobe, desce, ou um outro tipo de investimento. Não importa o que seja. No caso, não importa o que seja. E aí, no caso, você pode muito bem equilibrar o seu dinheiro, o seu investimento, em dividir elas em empresas que têm uma chance de crescimento, uma chance de valorização bem maior, empresas já sólidas, que têm uma estabilidade no mercado, que muitos chamam de blue chips, né? São gigantescas, empresas consolidadas ali, que você não tem uma expectativa de crescimento absurdo, mas também não vai ter um risco reduzido. Você tem uma parte de investimento como reserva de liquidez, está lá uma parte do seu dinheiro em tesouro, um tesouro direto, aí uma Selic, entendeu? Um CDB, que dá um retorno de CDI mais de 100%, mais de 100% do CDI no caso. Não é o caso aqui do assunto, mas entender que você gerenciar o risco, você compreender que o importante é você acumular o patrimônio a longo prazo e subindo. Você tem o patrimônio X hoje e amanhã ter 2X e assim vai subindo nesse degrau aí do enriquecimento. Tu tem que ter essa visão. Então não adianta você ser influenciado por terceiros, que eu estou arrebentando dinheiro em Bitcoin, eu só compro, meu dinheiro está tudo em Bitcoin agora. Não é assim, isso é um risco muito elevado que você tem que ter o gerenciamento de risco. Isso é importantíssimo, gerenciamento de risco. E a última parte do triângulo do autoconhecimento da aula de hoje, eu botei planejamento. Não existe um investimento pior, botei entre aspas, porque até explicar aqui, tem os investimentos horríveis, né?
não existe investimento pior do que o outro, e sim um planejamento ruim. Aí eu botei, existe, cara, investimento poupança, tiro de capitalização, o cara guardar no colchão, etc. Tem vários investimentos horríveis. Aí o cara vai lá e joga o seu dinheiro no lixo e tudo certo, pode acontecer. Mas eu quis trazer sentido é o seguinte, entre você querer buscar uma rentabilidade maior ou menor, isso varia muito da situação, da circunstância, do seu planejamento de investimento. Porque, tipo, por exemplo, se você for ter que precisar desse dinheiro investido daqui a 6 meses, por exemplo, não tem sentido você botar ele em uma aplicação tipo em ações, mesmo que tenha uma expectativa de ter uma alta no mercado de ações, uma expectativa de dividendos. Por mais que você crie essa perspectiva, no mercado de ações, ele pode ter oscilações de curto prazo que vai influenciar esses investimentos. Então, se você precisa de um investimento, o seu capital em 6 meses, mesmo sendo um investimento melhor, talvez em ações, você teria que optar por um ou outro investimento que tenha uma liquidez melhor, que tenha uma rentabilidade mais estável, exatamente porque você vai precisar do dinheiro a curto prazo. Então, o planejamento influencia muito aqueles dois componentes do investimento, que eles se complementam. Sem um planejamento adequado, você não consegue fazer a adequação dos investimentos corretos. Então, você tem que ter objetivos normalmente de visões de longo, médio e curto prazo. Planejamento, eu coloquei aqui como objetivo do investimento, tempo para recolher o capital investido e plano de como atingir o objetivo. Isso é o planejamento na parte dos investimentos. Você tem que ter um objetivo. Sem um objetivo é difícil você traçar um planejamento. E você tendo essa ideia de objetivo, você vai ter mais ou menos a ideia de prazo. Tem coisas que você consegue imaginar bem longo prazo. Por exemplo, dependendo da sua idade, a aposentadoria. Ou se às vezes você já está na porta da aposentadoria, então é algo mais curto prazo. Entendeu o raciocínio? Então você tem que seguir um planejamento, tem que ter um objetivo, um alvo a ser traçado, ter um planejamento, e dentro desse planejamento você vai saber se é de curto, médio ou longo prazo. Sabendo disso, você vai poder optar por investimentos que são mais arriscados, que tem um risco-retorno, vai poder trazer um retorno maior, mas um risco pode ser mais elevado, em relação a investimentos que você não vai poder tomar mais risco, exatamente porque você vai precisar muito mais rápido do investimento aplicado. Então, para concluir, conhecer a ti mesmo é o melhor jeito de crescer como indivíduo e como investidor. O mais importante de tudo, né, nessa importância dessa aula de hoje, é ter o autoconhecimento. É você se conhecer, você saber suas limitações, porque nem todo mundo é capaz de fazer as mesmas coisas. As pessoas querem criar tipo uma regra mútua para tudo. Como existem profissionais que vão ser muito melhores na parte de ciências exatas, outros vai ser melhor em outras áreas, ciências humanas, por exemplo. Então, você tem que procurar se entender, exatamente você saber sua limitação. Às vezes, uma aversão a risco muito grande, uma perda para você tem um impacto muito alto em relação a outra pessoa que não possa resistir mais a uma perda, né? Resistir mais esse sentimento, ou aprende a lidar com ele com maior facilidade. Então, você tendo esse controle, eu te garanto que você vai poder optar em fazer um planejamento melhor, para você poder gerenciar o seu risco melhor, e você já sabe seu perfil, você não vai adentrar em mundos desconhecidos, como assim dizer, você não vai querer se arriscar no lugar que você não domina, você não se sente confortável. O Warren Buffett, ele gostava de fazer investimentos que ele pudesse aplicar e conhecer, e ele era um grande investidor. Ele não gostava muito de tecnologia, os seus avanços tecnológicos, porque ele fugiu um pouco do escopo dele, né? Fugiu um pouco da parte confortável em ele administrar. Ele gostava muito de pegar as empresas, se não pudesse pegar uma grande parte delas, uma fatia delas, e tentar fazer uma parte da administração, fazer a parte daquela empresa. Então, ele tinha essa visão, entendeu? De poder tentar só tocar o que ele consegue alcançar, ou
se ele não vai administrar, seria compreender. Ele gosta de agir onde ele compreende. Se ele não compreende, ele não arrisca. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Deixa um like, passe aí para outras pessoas o canal, compartilhe, né, no caso, ative o sininho, dê uma moral, ajude o projeto. Quem puder fazer uma doação, fico agradecido. O mais importante é os comentários também, para poder a gente saber o caminho que nós estamos prosseguindo. É isso, então, obrigado por tudo, até a próxima, valeu!